Bom dia, irmãos queridos, nesta sexta-feira, dia 10 de julho. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos juntos meditar hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos de 16 a 23. Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Não basta sofrer por Jesus, necessário é sofrer até o fim. Quem perseverar até o fim será salvo. Não basta Jesus ter te salvado, precisa também que você se salve, perseverando até o fim. Na longa e sofrida caminhada da vida, Jesus nos ensina a sermos prudentes e simples, como as pombas. Precisa se cuidar para não perder a graça. Quem está em pé, cuide de não cair, diz São Paulo aos Coríntios. Hoje, portanto, posso me perguntar: quais cuidados eu tenho para não levar um tombo, para não perder a minha caminhada, para me fortalecer sempre mais? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou que dizer. Então, naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Eis que eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Precisa entender bem esta palavra que Jesus pronuncia. Parece absurdo que um bom pastor como Jesus, que dá a vida pelas suas ovelhas e enfrenta os lobos para defendê-las, seja ele mesmo neste momento que lança suas pobres ovelhas na boca dos lobos. O que Jesus quer dizer com isso? Em primeiro lugar, a vida destas simples e humildes ovelhas é um testemunho do poder de Deus. Se uma ovelha consegue enfrentar um lobo faminto, então significa que Deus existe de verdade. A mensagem de Deus passa somente pela paz, pela inocência, pela calma, não através da violência e da força. Papa Francisco, em uma homilia na Casa Santa Marta, comentando esse trecho, disse: Eis que vos envio como cordeiros entre lobos. O que significa? O verdadeiro pregador tem consciência de ser débil, que não se pode defender sozinho. O enviado, entre os lobos, poderia objetar: Mas, Senhor, para que me devorem? A resposta é: vai, este é o teu caminho.
A tal propósito, o Papa Francisco evocou uma reflexão muito profunda de São João Crisóstomo. Se não fores como cordeiro, mas como lobo entre os lobos, o Senhor não te protegerá. Você deverá se defender sozinho. Isto é, quando o pregador se considera muito inteligente ou quando quem tem a responsabilidade de levar em frente a palavra de Deus é astuto e talvez pense: "Ah, defendo-me destas pessoas." Então, acaba mal. Ou negocia a palavra de Deus com os poderosos, os soberbos. Para confirmar este pensamento, o Papa narrou uma anedota. Não sei se é verdadeira ou não, disse ele, mas ajuda a pensar. Refere-se a uma pessoa que se vangloriava de pregar muito bem a palavra de Deus. Se sentia um lobo. Eu tenho a força, não preciso de ajuda, não sou um cordeiro, não. Depois de sua pregação, tendo ido ao confessionário, veio ter com ele um peixe grande, um grande pecador, que chorava pelos muitos pecados. E arrependido, queria pedir perdão. Então o confessor, pensando que isso tinha acontecido por mérito da sua pregação, começou a inchar-se de orgulho, de vaidade, e perguntou ao penitente: "Diga-me, qual foi a palavra que eu disse que mais o comoveu? A palavra que fez o Senhor arrepender-se de seus pecados?" E a resposta foi: "Quando o Senhor disse, passemos para outro assunto. Vamos virar página." Eu senti que devia virar a página da minha vida naquele momento. É só uma anedota para explicar que quando quem deve anunciar a palavra de Deus o faz seguro de si mesmo e não como um cordeiro, acaba mal. Se pelo contrário o fizer como um cordeiro, será o Senhor que defenderá os cordeiros. Os lobos não poderão nada contra ele. Talvez te tirem a vida, mas o teu coração permanecerá fiel ao Senhor. Assim é a missionariedade da Igreja, concluiu o Papa. Deste modo, proclama-se a palavra de Deus. Estes são os grandes missionários, os que proclamam a palavra não como algo próprio, mas com a coragem, com a franqueza que vem de Deus. São aqueles que, por se sentirem insignificantes, rezam. Portanto, os grandes arautos que semearam e ajudaram a crescer as igrejas no mundo foram homens corajosos, de oração e humildes. De resto, acrescentou o pontífice, o próprio Jesus nos diz: "E quando tiverdes feito tudo isto, dizei: sou um servo inútil." O verdadeiro pregador sente-se inútil, porque entende que é a força da palavra que leva em frente o reino de Deus. O anúncio feito de forma humilde desarma e conquista os corações mais duros. Vice-versa, quem chega com a espada desembainhada será acolhido por uma outra espada desembainhada. Vocês lembram de São Francisco? Todo mundo ia para as cruzadas com couraças, lanças e espadas, e São Francisco foi descalço, com sua santa pobreza e humildade. Foi capturado e conseguiu chegar até o sultão, que ficou atingido pela coragem deste pobre e humilde homem. Francisco dizia ao sultão: "Vim para te falar de Jesus e da sua conversão. Quem não se converte será condenado eternamente." O sultão teria podido matá-lo em qualquer momento, cortá-lo em pedaços como os muçulmanos faziam naquele tempo com os cristãos,
mas ficou admirado pela coragem desse pequeno homem, que arriscava sua vida para salvar a vida de um sultão do fogo do inferno. O deixou voltar para a Itália e lhe deu muitos presentes, inclusive a possibilidade de cuidar de muitos centros religiosos na Terra Santa. Sem armas, Francisco conquistou mais do que os exércitos armados até os dentes. Eis que eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Podemos lembrar aqui o testemunho do início da evangelização do Japão. São Francisco Xavier, com muito custo, conseguiu chegar ao Japão, terra completamente diferente da Europa, de onde ele havia saído. Ele e o seu companheiro alcançaram uma pequena cidade e se decidiram a pregar numa praça, onde havia um mercado. Era a primeira vez que se pregava a palavra de Deus em terra japonesa. São Francisco Xavier não sabia falar bem o japonês e o seu companheiro não era um grande pregador. E ainda mais, os japoneses tinham um modo de pensar que estava bem longe do que os dois frades falavam. Eles não entendiam este Jesus, Filho de Deus, que pregava o amor e o perdão. Quem pregava era o amigo de São Francisco Xavier, porque ele sabia falar melhor. No final, um homem que estava no meio do povo cuspiu na cara dos dois e disse: "Vamos ver como é esse perdão." Os dois se limparam e continuaram a anunciar. Depois de alguns dias, este homem os procurou e disse: "Se a religião de vocês dá tanta força para resistir ao que eu fiz, então vocês pregam a verdade e eu quero me batizar." Foi o primeiro japonês batizado. Depois, muitos daquela pequena cidade se batizaram e daí partiu a conversão do Japão. Atrás de tudo isso que Jesus nos pede está o convite ao martírio. Muito devemos pensar sobre isso, sobretudo quando Jesus nos chama a uma missão difícil e humanamente perigosa. Essa palavra significa, antes de mais nada, testemunho. Jesus que disse: "Não temeis aqueles que matam o corpo e nada podem fazer contra a alma", nos convida ao sacrifício supremo como supremo testemunho. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Sereis odiados por todos por causa do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Agora vamos voltar ao nosso trecho e deixar que ele penetre profundamente no nosso ouvido e no nosso coração. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: "Eis que eu vos envio como ovelhas no meio de lobos. Sede, portanto, prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Cuidado com os homens, porque eles vos entregarão aos tribunais e vos açoitarão nas suas sinagogas. Vós sereis levados diante de governadores e reis por minha causa, para dar testemunho diante deles das nações. Quando vos entregarem, não fiqueis preocupados como falar ou que dizer. Então, naquele momento vos será indicado o que deveis dizer. Com efeito, não sereis vós que havereis de falar, mas sim o Espírito do vosso Pai que falará através de vós. O irmão entregará à morte o próprio irmão. O pai entregará o filho. Os filhos se levantarão contra seus pais e os matarão. Vós sereis odiados por todos por causa do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, esse será salvo.
Quando vos perseguirem numa cidade, fugi para outra. Em verdade vos digo, vós não acabareis de percorrer as cidades de Israel antes que venha o Filho do Homem. Vamos parar mais um pouco e escrever as frases que mais nos atingem. Neste momento podemos escolher o nosso propósito que nos ajude a viver, pelo menos um pouco, o jeito de evangelizar que Jesus nos pede. Vamos dedicar mais um minuto para ver bem de qual forma podemos colocar em prática o quanto nos propomos. Eis que eu vos envio como cordeiro no meio de lobos. Paz e alegria a todos. Com a força do amor, paz e alegria a todos.
pecado, o meu povo escolhido. Não encontro sequer um coração contrito. Disse-me o Senhor: vai falar por mim, anuncia-me. Vai falar por mim, anuncia-me. Eu não sei falar, sou apenas uma criança. Eu não sei falar, sou apenas uma criança. Tenho medo, Senhor, vem falar por mim. Misericórdia, vem falar por mim. Misericórdia. Tens a vocação de não calar a minha voz. Vamos, coragem, grita meu amor entre as nações. Disse-me o Senhor: vai falar por mim, anuncia-me. Vai falar por mim, anuncia-me. Tão pequeno sou, até os homens temem. Como falar, Senhor, de um Deus tão grande e eterno? Tenho medo, Senhor, vem falar por mim. Misericórdia, vem falar por mim. Misericórdia. Não há o que temer, sou eu quem falarei em ti. Não há o que temer, sou eu quem falarei em ti. Pois estou contigo para te livrar. Confia em mim para te livrar. Confia em mim. Confia em mim, anuncia-me. Vai, confia em mim, anuncia-me.